A verdade sobre por que a maioria dos brasileiros continua pobre. Você já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, tantos brasileiros continuam enfrentando dificuldades financeiras? Por que, mesmo trabalhando duro todos os dias, a maioria não consegue sair do vermelho, acumular patrimônio ou construir uma vida financeiramente tranquila? O objetivo deste vídeo é mostrar, com clareza, quais são os fatores que aprisionam financeiramente grande parte da população brasileira. E mais importante ainda, o que cada pessoa pode fazer para começar a sair dessa armadilha. Hoje, vamos encarar a verdade, sem rodeios e sem ilusões. A maioria das escolas brasileiras não ensina o básico sobre orçamento, juros compostos, investimentos, dívidas, ou mesmo como administrar um salário. O problema começa na base, a educação que não prepara para a vida. O primeiro ponto crucial é a educação deficiente, principalmente no que diz respeito à educação financeira. As crianças e adolescentes saem do ensino médio sabendo resolver equações de segundo grau, mas não fazem ideia de como funciona um cartão de crédito, um financiamento ou como montar uma reserva de emergência. O jovem entra no mercado de trabalho e no primeiro salário já começa a gastar mais do que pode, onde status é medido pelo carro na garagem ou pelo celular na mão, menos mesmo que tudo tenha sido comprado a prazo. Com juros altíssimos, o consumo impulsivo se torna a regra e o endividamento começa cedo. Isso cria gerações despreparadas para lidar com dinheiro. E o que acontece? A cultura do imediatismo e do consumo com poucos cliques, você compra um produto caro sem ter o dinheiro. E o pior, muitas vezes sem ter noção de quanto aquele parcelamento realmente custa no longo prazo. Enquanto isso, pagam rendimentos quase simbólicos para quem deixa dinheiro parado na poupança. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 pode se transformar em mais de R$ 5.000 em pouco mais de um ano. Outro fator poderoso que mantém o brasileiro preso na pobreza é a cultura do consumo imediato. Vivemos em um país onde o ter é mais valorizado do que o ser. A sociedade alimenta a ideia de que precisamos mostrar sucesso para sermos respeitados. E isso cria um ciclo de consumo que empurra milhões de pessoas para o endividamento. A publicidade, o marketing digital e o crédito fácil reforçam isso. E a mobilidade social, ou seja, a capacidade de uma pessoa pobre ascender economicamente, ainda é muito baixa. A concentração de renda é brutal. Uma minoria detém a maior parte do patrimônio, enquanto milhões de brasileiros vivem com o básico ou abaixo disso. É entender que mesmo que o sistema não favoreça a todos igualmente, a responsabilidade pela mudança é, em parte, individual e começa com a informação. O sistema financeiro não foi feito para te enriquecer. Outro ponto pouco falado, mas extremamente importante, é o papel do sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais lucrativos do mundo, mas não necessariamente o mais justo. Com ele você identifica gastos desnecessários, cria metas e começa a tomar decisões melhores. Você já se perguntou por que os bancos brasileiros lucram bilhões todos os anos? Simples, porque emprestam dinheiro com juros altíssimos para pessoas que não têm educação financeira. Que dinheiro é sujo ou que rico não vai para o céu. O dinheiro é visto como um tabu, um problema ou até um pecado. Resultado? As pessoas evitam aprender sobre ele. Milhares de pessoas não têm a menor ideia de quanto ganham realmente, quanto gastam ou para onde vai o dinheiro. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo de quem o utiliza. Se você deseja ajudar a sua família, viver com dignidade, investir no seu futuro e ter liberdade, você precisa aprender a lidar com dinheiro sem medo, sem vergonha, sem culpa. Por exemplo, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito pode ultrapassar 400% ao ano. Quem entra nesse tipo de dívida dificilmente consegue sair sem ajuda. E muitas vezes, vive apenas para pagar juros. Pensar na aposentadoria, na reserva de emergência, nos investimentos, exige paciência, educação e esforço. A herança da desigualdade e a falta de oportunidades a aprender sobre como o dinheiro funciona, como os juros operam, como funciona o mercado de trabalho, como investor. Tudo isso pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Ou usam o FGTS como se fosse bônus, e não reserva. Não dá para falar da pobreza no Brasil sem mencionar o peso da desigualdade histórica. Segundo dados do IBGE e da Oxfam, cerca de 10% da população detém mais de 40% da renda nacional. Isso significa que, além de não ter acesso a uma boa educação, muitas pessoas nascem em contextos onde falta tudo: segurança, saneamento, alimentação adequada e acesso ao conhecimento. Mas atenção! Reconhecer esse problema não é se vitimizar. A falta de planejamento financeiro pessoal. Outro ponto importante é a ausência do planejamento financeiro familiar. Sem controle, o dinheiro desaparece. E o pior,
Quando surge uma emergência, como uma doença ou uma demissão, tudo desmorona. Há centenas de vídeos gratuitos no YouTube, livros acessíveis, perfis nas redes sociais, aplicativos e cursos gratuitos. Ter um controle financeiro básico, menos com papel e caneta, ou um aplicativo simples, já é o primeiro passo para sair da pobreza. A mentalidade do dinheiro é coisa de rico, mas isso não pode ser desculpa para permanecer na ignorância. Quem busca, encontra. Quem age, transforma. Muita gente cresce ouvindo que investimento é só para quem tem muito dinheiro. Essa mentalidade afasta as pessoas do crescimento financeiro, mas a verdade é simples. Dinheiro é uma ferramenta. Foi vítima de um sistema injusto e vive em uma cultura que valoriza o consumo acima da construção de patrimônio. Falta de visão de longo prazo. Um erro comum é pensar apenas no curto prazo. O brasileiro médio quer resolver o agora, mesmo que isso comprometa o futuro. É por isso que milhões de pessoas fazem empréstimos com juros altíssimos só para pagar contas do mês. Planejar o futuro exige visão, porque a mudança começa agora, e ela começa por você. Mas quem não pensa no longo prazo, está sempre correndo atrás do prejuízo. E o tempo, nesse caso, joga contra. O papel da educação financeira como ferramenta de liberdade, agora que entendemos as causas, a pergunta é: como mudar isso? A resposta está na educação financeira consciente. E não precisa ser algo complexo. Entender conceitos básicos como gastar menos do que se ganha, criar uma reserva de emergência, evitar dívidas caras, investir com regularidade e paciência, conhecer seus direitos bancários, já é o suficiente para mudar a realidade de qualquer brasileiro comum. O poder do conhecimento e da ação. A boa notícia é que nunca foi tão fácil aprender sobre finanças. O que falta não é recurso. O que falta muitas vezes é iniciativa. Sim, o sistema é desigual. Sim, a vida é difícil. A pobreza pode ser uma condição temporária, mas a falta de atitude e conhecimento pode torná-la permanente. A pobreza é real, mas não precisa ser eterna verdade, por mais dura que seja. É que a maioria dos brasileiros continua pobre porque não teve acesso à educação financeira. Mas essa realidade pode ser mudada, menos de dentro para fora. Não será fácil. Requer esforço, disciplina e paciência. Mas é possível. E milhares de pessoas estão provando isso todos os dias. Se você quer sair dessa estatística, o primeiro passo é esse: conhecimento e mais ação. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso.